Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos resolver exercícios de função polinomial do primeiro grau, que foi o tema da nossa última videoaula. Então, caso você tenha dúvidas sobre a teoria, eu recomendo que você volte ao vídeo anterior, dê uma analisada, dê uma verificada para que a gente consiga entender os exercícios, certo? Antes de nós iniciarmos a resolução dos problemas, eu gostaria de, em primeiro lugar, a gente vai usar esse material base aqui do mundo da matemática, ok? Na verdade, o nome do site está aqui, ó. Você vai encontrar esse material disponível lá no site mundoedu.com.br. Então, acessem lá, baixem esse PDF. Aqui tem várias questões dos Enems anteriores, dos anos anteriores, questões do Enem dos anos anteriores que falam sobre função polinomial do primeiro grau, assim como de alguns vestibulares também. Então baixem, nós vamos resolver algumas questões e vocês vão fazer as outras, ok? E também eu só vou lembrar aqui de dois detalhes importantes para que a gente consiga entender melhor os nossos problemas. Primeiro, quando é que nós temos uma situação de soma, quando nós temos uma situação de multiplicação. Por mais que seja trivial ou parecer simples, mas são dois assuntos fundamentais para que a gente entenda a função polinomial do primeiro grau. Afinal de contas, esse assunto se resume em multiplicar, somar, dividir e subtrair. As 4 operações básicas. Se você tem domínio sobre isso e entender a teoria, você não vai ter dificuldade nenhuma. Aqui não vai aparecer potência, não vai aparecer radiciação, então não se preocupa com isso, ok? Nesse caso, a gente tem a seguinte situação. Na soma, imagina, vou dar um exemplo, se você tem um pote de moedas com 10 moedas de R$1 e outro pote com 20 moedas de R$1. Caso você queira saber quanto tem no total, você vai fazer o quê? Você vai agrupar, nem que seja teoricamente, esses dois potes em um único pote, ou seja, como se você estivesse reunindo todas as moedas em um único lugar. E para isso você vai fazer o quê? Somar as 10 moedas com as 20 moedas. Então toda vez que você agrupa objetos que têm a mesma característica, que têm a mesma natureza em um único conjunto, você está efetuando a soma. Ok? Por outro lado, lá no segundo ano vamos estudar um assunto chamado de análise combinatória. E na análise combinatória existe um princípio chamado princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo. Trata-se de um processo de contagem que nada mais é do que a multiplicação. E quando ele surgiu, ele foi tão revolucionário, tão importante para a matemática, tanto é que é uma operação fundamental, que recebeu esse nome de princípio fundamental da contagem. Quando é que você tem uma situação de multiplicação? Para você entender, eu vou te dar um exemplo aqui. Imagina um cidadão há muito tempo atrás que tinha 10 filhos. O cidadão tinha 10 filhos e cada um desses 10 filhos tinha 10 filhos também. E esse cidadão quer saber quantos netos ele tem. Para isso, para a gente fazer essa continha é muito fácil hoje, né? Se ele tem 10 filhos e cada filho tem 10 filhos, então ele tem um total de 10 vezes 10, 100 netos. Porém, naquela época, imagina, o cara não sabe multiplicar. O que ele vai fazer? Vai fazer 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, 10 vezes. Somar 10, 10, 10, 10 até chegar a todas as parcelas. A gente pode olhar cada grupo de netos, no caso, cada 10 filhos de cada filho dele, como um dos potinhos lá de moeda que a gente falou no início. Ou seja, ele vai agrupar em um único conjunto, o conjunto de todos os netos, e para isso ele vai somar 10 mais 10 mais 10 até saber o total. Ok? Só que a gente observa que nesse caso, esse padrão ele se repete, ou seja, a parcela que é acrescentada é sempre a mesma. O primeiro filho tem 10 filhos, o segundo tem 10 filhos também, então é 10 mais 10. O terceiro tem 10, então mais 10, e assim sucessivamente. Então vai somando de 10 em 10, ou seja, é sempre o mesmo valor que vai somando. Quando isso acontece,
basta que você verifique quantas vezes esse número vai somar e você vai então poder multiplicar de uma maneira muito mais fácil, né? Ou seja, você vai poder fazer um total, obter esse total de maneira mais simples. Se tem 10 vezes, se tem 10 filhos e cada filho tem 10, então o padrão, o número 10, vai aparecer 10 vezes. Portanto, 10 vezes 10, 100. Então, só para a gente entender quando é que surge a multiplicação. Quando você tem sempre o mesmo valor somando, ok? E aí você pode então enxergar como uma multiplicação, certo? Bem, então vamos lá. Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando nós estudamos lá a função do primeiro grau, a gente viu que ela é toda função do tipo, né, f de x igual a x mais b, com a e b reais e a diferente de zero, lembra? Então essa aqui é a condição para que a gente tenha uma função do primeiro grau. Nós vimos também que esse termo aqui é a parte variável, não é isso? E esse termo aqui é a parte fixa. Então todo o problema de função do primeiro grau vai conter essas duas partes, a parte fixa e a parte variável. A parte fixa e a parte variável, ok? A parte variável é justamente onde aparece a multiplicação, ok? É o valor que vai se repetir várias vezes. E a parte fixa geralmente vai ser um valor que vai aparecer apenas uma vez no problema. Então é isso que nós vamos tentar identificar nos nossos exercícios a seguir. Então prestem bastante atenção, volte o vídeo quantas vezes quiser para que você tenha um melhor entendimento. Ok? Essa primeira parte da apostila aqui é uma pequena teoria, nós já vimos isso na aula passada, tá bom? Vamos então para o exercício. Vamos começar da questão número 2, tá? A questão número 1 dessa apostila dá para a gente fazer como função do primeiro grau também sem problema nenhum. No entanto, ela também envolve função constante, tá? Então é um pouco, a gente vai ver que vai ser um pouco maçante porque a gente vai aplicar a teoria, dava para fazer de uma maneira diferente, tá? E nessa aqui dava de fazer até mesmo de uma maneira muito mais simples, sem recorrer tanto à teoria de função do primeiro grau. Então vamos direto para a segunda, tá? A segunda questão diz o seguinte, eu vou separar essa parte aqui, deixa só isso aqui. As sacolas plásticas sujam florestas, rios e oceanos, e quase sempre acabam matando por asfixia peixes, baleias e outros animais aquáticos. No Brasil, em 2007, foram consumidas 18 bilhões de sacolas plásticas. Os supermercados brasileiros se preparam para acabar com as sacolas plásticas até 2016. Observe o gráfico a seguir, em que considera a origem como o ano de 2007. Então, no gráfico, a origem desse gráfico aqui é o ano de 2007. Tá? E assim, 2008 vai ser 1, 2009 vai ser 2, 2003 vai ser... 2007 vai ser 0, 2008 vai ser 1, 2009 vai ser 2, 2010 vai ser 3, 2011 vai ser 4, 2012 vai ser 5 e assim sucessivamente, ok? De acordo com as informações, quantos bilhões de sacolas plásticas serão consumidas em 2011? Então, olha só, vamos tentar entender aqui o problema. Todas as vezes que nós estivermos resolvendo um problema desse tipo, ou qualquer outro tipo de problema, não só de matemática, mas das outras disciplinas também, do meu ponto de vista é o seguinte, você precisa primeiro entender o contexto do problema, você precisa entender o problema. Alguns colegas, alguns professores acham que isso não é necessário, que você vai lá direto no que a questão está pedindo, vai lá e responde. Tudo bem, se você conseguir fazer isso, ótimo. No entanto, é uma estratégia um tanto perigosa às vezes e não contribui, não acrescenta muito no ponto de vista do aprendizado. Meu foco aqui não é
o objetivo aqui dessa videoaula não é você acertar as questões do Enem, tá? Mas é sim se preparar, é você entender o problema, entender o assunto, tá? Então por isso que eu vou dar esse enfoque aqui, tá? Do que pode contribuir para a sua vida, não só nas questões de matemática, como nas outras disciplinas também. E pessoal, para você entender o problema, entender o contexto, é fundamental que você tenha uma boa leitura. Não adianta você entender toda a teoria matemática, mas não sabe interpretar um texto, não ter uma leitura da pontuação, não consegue simplesmente encaixar as palavras de como ela de fato necessita. Então, quanto mais leitura você tiver de literaturas diversas, melhor ainda, que você não vai se enrolar na leitura. Então, se você tem uma boa leitura, na primeira vez que você lê o problema já dá para ter uma ideia do que se trata, já dá para se contextualizar, e isso é muito importante. Ok? Segundo passo, você entendeu o contexto? Aí sim, tenta interpretar cada linha, ver o que é importante para o problema, e aí sim você parte para a teoria. Ótimo. Então, só ajudando a interpretar aqui o problema. Já entendemos o contexto. O contexto é: sacolas plásticas são um problema para o Brasil porque ela mata os peixes, os animais aquáticos, por asfixia. E no Brasil foram consumidas 18 bilhões de sacolas no ano de 2007, que tem aqui como origem do nosso problema. Se a origem é 2007 e os supermercados querem até 2016 zerar, acabar com o número de sacolas plásticas consumidas, então a gente já conclui por aí que esse número de sacolas consumidas tem que ser reduzido a cada ano, concorda? Como vai ser reduzido, a gente não sabe ainda. Mas ele diz lá o seguinte: observe o gráfico a seguir em que considerem a origem como o ano de 2007. Então dá para perceber pelo gráfico que essa redução ela vai acontecer através de uma função do primeiro grau. Por quê? Porque o gráfico é uma reta, tá bom? Alguém poderia dizer assim: se vai reduzir de 18 bilhões para zero de 2007 a 2016, então em 9 anos, que é exatamente a quantidade que está aqui, eu vou dividir 18 por 9, vai dar 2, então a cada ano tem que reduzir 2 bilhões. 18, 14, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0. Tudo bem? Beleza, para esse caso vai funcionar assim. Vai funcionar essa ideia. No entanto, esse decrescimento, essa redução poderia se dar através de uma função exponencial, através de uma função logarítmica, ou sei lá, parte de uma função trigonométrica, ou parte de uma função do segundo grau. Então poderia acontecer de outras formas também essa redução, ok? Mas pelo gráfico a gente já conclui que vai ser através de uma função do primeiro grau, ou seja, nós já sabemos que a função, né, que desenha esse gráfico é uma função do tipo ax mais b. Tá? O que nós vimos na nossa teoria? Vimos que o gráfico de uma função do primeiro grau sempre corta o eixo y aonde? Sempre no b. Sempre corta o eixo y no b. Portanto, a gente já conclui que para esse caso b é igual a 18. Ok? E também a gente já pode reescrever a função como sendo ax mais 18, certo? Porque agora a gente já sabe que o b é 18, é onde cortou o eixo y. Para finalizar, para a gente montar essa função, nós só precisamos agora saber quanto que vale o a. E para isso, se nós soubermos algum ponto, lembrando que o f de x é o próprio y, ou seja, também posso escrever y igual a x mais 18 nesse caso, tá? O f de x é o próprio y. Se eu souber algum outro ponto desse gráfico, eu consigo então descobrir quanto vale o a. E olhando para o gráfico, a gente tem aqui quando x é 9, tá? Que é a quantidade de anos após 2007, quando x é 9, o y é quanto? Aqui na direção do gráfico, o y é
0, tá? Ó, só lembrando, imagina que eu queira pegar aqui 4. A metade aqui seria 4,5, né? Então, um pouco antes 4. 4, aqui seria 4, né? E aqui, ó, eu vou até aqui no gráfico ver quanto é que vale isso aqui. Que eu não sei, tá bom? Mas eu teria que descobrir isso aqui. E observa que o problema quer saber o seguinte, de acordo com as informações, quantos bilhões de sacolas plásticas serão consumidas até 2011? Opa, peraí, começa em 2007. Então 2008 é 1, 2009 é 2, 2010 é 3, 2011 é 4. Então eu quero saber exatamente 4 anos depois de 2007. Qual é esse valor? Tudo bem? Não tem no gráfico, mas é o seguinte, se eu descobrir a função que gerou esse gráfico, eu consigo descobrir qualquer ponto aqui do problema. Tudo bem? Então, para descobrir a função, só falta eu saber quanto é que vale o A. E para isso eu posso pegar um ponto conhecido, ou seja, quando x é 9, y é 0. Então, tenho par ordenado 9 e 0. Tá? Isso aqui é x, y. Significa que eu posso substituir isso aqui na minha função. Substituindo, vai ficar y é 0 igual a ax, a vezes x, que é 9, estou pegando esse ponto, mais o b, que é 18. Então, basta que eu isole aqui, nesse caso, o a e descubra o valor do a. O 18 está positivo, então vindo aqui menos 18 igual a vezes 9 é 9a. 9 está multiplicando a, passa dividindo, então fica menos 18 dividido por 9 igual a A. Logo, menos 18 vezes 9 dá menos 2 igual a A. Portanto, o A vale menos 2. Olha só, então nós já podemos escrever, né, a nossa função da seguinte forma. A nossa função pode ser escrita da seguinte forma. Deixa eu só apagar isso aqui. A nossa função é, então, f de x ou y, né? Nós estamos usando o y, deixa eu usar aqui o y. Y igual a menos 2, que é o a, vezes o x, mais o b, que é 18. Pronto, pessoal, com a função escrita, nós podemos agora determinar qualquer valor do gráfico. E qual valor que a gente quer saber? Em 2011, ou seja, 4 anos depois de 2007. Então, lembrando que isso aqui é x e eu quero saber um y, que é a quantidade. Então, para x igual a 4, para x igual a 4, nós temos y igual a menos 2 vezes 4, que é o que eu quero descobrir, mais 18. Então, y é igual a menos 2 vezes 4, menos 8 mais 18, y igual a 10 bilhões de sacolas, 10 bilhões de sacolas, 4 anos após 2007. Ok? Essa é a alternativa correta, 10 bilhões. Letra E nesse caso. Ok, pessoal? Vamos para a próxima. A próxima questão que nós vamos fazer é a questão número 3. A questão número 3 diz o seguinte. Em fevereiro, o governo da Cidade do México, metrópole com uma das maiores frotas de automóveis do mundo, passou a oferecer à população bicicletas como opção de transporte. Por uma anuidade de $24, os usuários têm direito a 30 minutos de uso livre por dia. O ciclista pode retirar em uma estação e devolver em qualquer outra e, se quiser estender a pedalada, paga $3 por hora extra.
Então, vamos lá. A expressão que relaciona o valor F pago pela utilização da bicicleta por um ano, quando se utilizam X horas extras nesse período, é... Então, vamos lá. Mais uma vez, lê a primeira vez, se contextualiza, não conseguiu ler novamente, até você entrar no contexto. Entendeu o contexto do problema? Agora parte para a interpretação. Observe o seguinte, trata-se lá do problema, né, de congestionamento, né, a quantidade excessiva de automóveis, então uma alternativa seria a bicicleta. E para isso o governo disponibilizou essa seguinte alternativa. O cara paga uma anuidade de $24 e ele tem o direito de 30 minutos de uso livre por dia. Então, ele pode pedalar quantos quilômetros ele quiser, desde que seja até 30 minutos. Tá? E esses $24 ele paga uma única vez no ano, a anuidade de $24. Ok. Então, se num determinado dia ele quiser ultrapassar dos 30 minutos, ele vai ter que pagar uma hora extra. Cada hora extra ele paga $3. Então, o que nós precisamos identificar aqui nesse problema é simples. Existe uma parte que é fixa e existe uma parte que é variável. Lembra que eu falei lá a questão da soma e da multiplicação? Observa aqui. O 3, ou melhor, o 24, ele vai pagar apenas uma vez por ano. Ele não vai pagar 24, mas 24 não, paga uma única vez. Esse 24 tem uma parte fixa ou variável? É uma parte fixa. Então, se a gente tem uma função, deixa eu colocar, f de x igual a x mais b, já concluímos aqui, a parte fixa é 24, quem é a parte fixa é o b. Então, b é igual a 24. E a parte variável? Ora, ele paga R$3 por cada hora extra. E quem é a hora extra? A hora extra é o x. Então, se o x for 1, 3 vezes 1. Se o x for 2, 3 vezes 2. Se o x for 3, 3 vezes 3. Se o x for x, 3 vezes x. Ou seja, a parte variável é 3x. Portanto, o A é igual a 3, que é a quantidade que está sendo somada a cada hora extra adicionada. Então, a minha função é f de x igual a 3x mais 24. Essa é a função que ele vai pagar. Esse é o valor que ele vai pagar. Beleza, pessoal? Então, a alternativa correta, letra D. Vamos lá. Próxima questão. Questão número 4. A ideia vai ser muito parecida com a questão anterior, né, com as questões anteriores, na verdade. Só vai ter um pouquinho mais de dificuldade para a questão de interpretação e como que a gente chega no resultado, mas também não é tão difícil assim. Primeiro, vamos lá. O saldo de contratações no mercado formal no setor varejista da região metropolitana de São Paulo registrou alta. Comparando as contratações deste setor no mês de fevereiro com as de janeiro deste ano, houve incremento de 4.300 vagas no setor, totalizando 880.605 trabalhadores com carteira assinada. Suponha que o incremento de trabalhadores no setor varejista seja sempre o mesmo nos 6 primeiros meses do ano, considerando-se que Y e X representam respectivamente as quantidades de trabalhadores no setor varejista e os meses janeiro sendo o primeiro, fevereiro o segundo e assim por diante, a expressão algébrica que relaciona essas quantidades nesses meses é...
Muito bem. Vamos lá entender o contexto. O contexto é o aumento de trabalhadores com carteira assinada, não é isso? Ele diz que no mês de fevereiro houve um incremento de 4.300, ok? 4.300 de janeiro para fevereiro. Aí é o seguinte, ele quer que você suponha que esse incremento é o mesmo, é sempre o mesmo, ou seja, de janeiro para fevereiro 4.300, fevereiro para março 4.300, março para abril 4.300, ou seja, sempre 4.300. Então observa que o 4.300 está sempre somando, não é? É sempre a mesma quantidade. Então é esse carinha aqui que vai ficar multiplicando o tempo todo. Logo, eu tenho aqui a minha parte variável, né? Que é 4.300. Não é a parte fixa. Observa que esse 4.300 é a quantidade que vai sendo somada a cada mês, é um incremento. Tudo bem? Então, a gente já sabe que a nossa função aqui, y é igual a x mais b. Então, o incremento, ou seja, essa parte que sempre vai ficar aparecendo é 4.300. Se o x for 1, ou seja, no primeiro mês, que é janeiro, vai ser 4.300 mais, vezes 1. Se o x for 2, 4.300 vezes 2, porque é 4.300 em janeiro, 4.300 em fevereiro. Então, vai ser 4.300 vezes 2. Março, 4.300. Então, 4.300 em janeiro, 4.300 em fevereiro, 4.300 em março. Então, 3 vezes 4.300. Ok? Então, o que vai mudar aí? Vai ser quem? Só o mês. Pode ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e assim por diante. Então, que eu não sei que mês é esse, eu vou chamar de x. Então, já tenho aqui 4.300 vezes x, mais o b, que é a nossa parte fixa. Opa, peraí. Ele disse lá no problema que totalizou, quando incrementou de fevereiro, 880.605 trabalhadores, certo? No entanto, ele não diz qual era a quantidade que havia em janeiro, nem a que havia em dezembro. Ok? Então é necessário, para que a gente saiba aonde iniciou isso, porque, por exemplo, não era zero trabalhador de carteira assinada, né? Já tinha uma certa quantidade, tanto é que quando somou, esse incremento já passou a 880.605 trabalhadores. Mas a gente não sabe quantos trabalhadores haviam no início, ou seja, de dezembro para janeiro, porque é só para os 6 primeiros meses do ano, de janeiro até junho. Ok? Então nós precisamos agora descobrir que parte variável é essa. Mas é fácil pelo problema. Olha só, ele disse que esse incremento de janeiro para fevereiro foi de 4.300. E quanto que foi de dezembro para janeiro? 4.300, porque ele diz que é para considerar que é sempre o mesmo. Ou seja, quantos trabalhadores já haviam com carteira assinada? A gente vai descontar esse incremento aqui, que é 4.300, que é referente aos meses de janeiro e fevereiro, e também descontar o incremento de dezembro e janeiro. Aí sim a gente descobre a quantidade que havia quando iniciou esse novo ano. Tudo bem? Então basta a gente descontar 2 vezes esses 4.300. Tudo bem? Dessa forma, a gente tem 880.605 menos 2 vezes o 4.300, ou seja, 880.605 menos 8.600. Esse vai ser a nossa parte fixa, é quanto já tinha, né? Então, o B aqui. B vai ser igual a 880.605 menos 805.
ou desculpa, 8.600. Portanto, o B vai ser igual, isso aqui vai dar 872.005. Pronto, já sabemos quem é o nosso A, quem é o nosso B, só substituir o B, né, aqui no nosso problema. Então, nós vamos ter y igual a 4.300, que é quanto sempre vai mudar, mais o B, que é 872.005. Essa vai ser a nossa função. Portanto, a letra C. Ok? Prontinho. Para finalizar, pessoal, a última questão, né, desse exercício da videoaula. Vocês vão continuar fazendo esse exercício, tá bom? Mais uma vez eu vou reforçar, o site é mundoedu.com.br, tá? Acessem, baixem essa apostila e mete ficha. As frutas que antes se compravam por dúzias, hoje em dia podem ser compradas por quilogramas, existindo também a variação dos preços de acordo com a época de produção. Considere que, independente da época ou variação de preço, certa fruta custa R$ 1,75 o quilograma. Dos gráficos a seguir, o que representa o preço M pago em reais pela compra de N quilogramas desse produto é... Vamos lá. Considere que, independente da época ou variação, ou seja, essa fruta do problema não depende de época ou variação. Significa que é sempre esse mesmo preço aqui. Ou seja, a única coisa que você vai pagar por essa fruta é R$ 1,75 de cada quilo. Não existe, portanto, uma outra taxa além de R$ 1,75 por quilograma. Tudo bem? Logo, você conclui que não existe uma parte fixa. Se não existe uma parte fixa, então nosso B é zero. Então, a nossa função é só do tipo f de x igual a ax. Não tem o b, porque o b é zero. Tudo bem? E eu só preciso agora saber quem é o a. Agora, quem é o a? Observa que se o cara comprar 1 kg, vai pagar 1,75. Se comprar 2 kg, vai pagar 2 vezes 2,75. Se levar 3 kg, vai pagar 1,75 vezes 3. Se levar 4 kg, vai ser 1,75 vezes 4, e assim sucessivamente. E se nós quisermos então agora, se ele levar x quilos, vai pagar 1,75 vezes x. Portanto, está aqui a nossa função. Vai ser f de x igual, quem vai ser o a? 1,75 vezes x. Pronto, daqui já dá para a gente marcar o gráfico correto. Porque nós vimos na aula passada que o gráfico de uma função do primeiro grau é, se o a for positivo, né? Se o a for positivo, deixa eu tomar contato. Se o a for maior que zero, a reta é crescente. Se o a for menor que zero, é decrescente. Aqui no caso é 1,75, então é crescente, tá? E observa que é uma função do primeiro grau, de 1,75 vezes x. Então já descarto a primeira, que é uma curva, primeiro gráfico. Descarto o segundo, o segundo não, o segundo é uma reta, né? Vamos deixar aí como uma opção. Descarto a letra C, que também é outra curva. Então fica aí com a letra B, D e E. Mas só que observa o seguinte, dá para matar o problema simplesmente observando que não tem uma parte fixa, né? Não tem essa parte fixa, ou seja, o B é igual a zero. Se o B é igual a zero, lembra, não esquece isso toda vez que aparecer uma questão de gráfico.
pente em 0. Ou seja, a letra A cortou em 0. Mas não é porque não pode ser letra A porque é uma curva, não é uma reta, não é isso? O gráfico não é uma reta, portanto não é uma função do primeiro grau da letra A. E tem que ser uma função do primeiro grau. Já na letra B, é o gráfico de uma função do primeiro grau, mas não cortou o eixo y em 0, então descarta também a letra B. Letra C, cortou em 0, mas o gráfico não é uma reta, então descarta a letra C. Letra D, o gráfico é uma reta, mas não cortou o eixo y em 0, portanto não pode ser a letra D. E a letra E, observa que o gráfico é uma reta de uma função do primeiro grau e cortou o eixo y em 0, ou seja, de acordo com o valor que nós concluímos aqui, né, que B é igual a 0. Né? B igual a 0. Prontinho, está aqui. Então, a alternativa correta para esse problema é, sem dúvida, a letra E. Bom, pessoal, então a aula de hoje é isso, tá bom? Eu gostaria que você tentasse fazer todos os exercícios. Qualquer dúvida, podem me procurar, podem deixar comentários no vídeo. Desejo a todos excelentes estudos. Aqui está uma resposta de Google. Qualquer dúvida, qualquer situação, podem me procurar, que eu estarei disponível. Tudo bem? Obrigado a todos, obrigado pela atenção. Até a próxima. Um abraço.